Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para gravar um episódio em direto do podcast Amor Perfeito. Se não me conhece, eu sou Paula Castro, eu sou especialista em fertilidade. Eu ajudo mulheres a conseguirem engravidar em todo o mundo para conseguirem realizar o seu sonho da maternidade. Normalmente são mulheres que têm dificuldades em engravidar, casais, não só mulheres, não é? Casais, que podem sofrer de endometriose, de adenomiose, de miomas, vários tipos de dificuldade que existem, SOP, disfunções de tiroide. E ao longo de toda esta caminhada eu vou ajudando as minhas mulheres a realizarem este sonho da maternidade e, com isto, acabo por segui-las também durante a gravidez e durante aquele período inicial do parto. Então, por isso, tenho muita gente que me segue aqui que também já tem filhos, que já tem crianças pequeninas e que com isto tem aqui algumas dúvidas sobre o funcionamento da primeira infância. E por isso mesmo eu resolvi trazer hoje aqui uma convidada especial que vem do Brasil para falar-nos sobre um tema muito importante, que é a dentição infantil. Ela já está aqui, então eu vou pedir que ela me faça aqui o pedido para entrar. Deixem-me cá ver, penso que tem que ser ela, a doutora Fernanda, para entrar aqui na live. A doutora Fernanda ofereceu-se, deixem-me cá ver, já cá está, ela ofereceu-se para fazer esta live porque ela tem muita experiência nesta área. Então hoje nós vamos tirar aqui algumas dúvidas específicas para esta área da dentição, mas vocês estejam à vontade, porque já que estamos a gravar em direto, há espaço para irem colocando as vossas dúvidas, ok? Portanto, eu vou seguindo aqui, podem enviar, seja por WhatsApp, a equipa faz-me chegar, tá bem? Ou então aqui mesmo nos comentários que nós vamos deixar ativados, combinado? Então, quem é aqui a doutora Fernanda? A doutora Fernanda é sócia-gestora da Infanti Odontopediatria, é dentista infantil e também é mentora de negócios em saúde. Então vamos deixá-la entrar? Ver se corre tudo ok. Vocês digam-me aí se conseguem ouvir bem. Se o som está ok. Vamos ver. Já está a entrar. Bom Muito bem. Olá! dia, tudo bem? Funcionou! Bem-vinda! Muito bem. Obrigada, tudo bem. Fernanda, eu fiz aqui uma pequena introdução, mas eu Eu gostava que se apresentasse vi. e que dissesse às pessoas quem é a Fernanda, além da profissão, porque esta profissão, fazer aqui uma introdução inicial, porque não há nada como nós conhecermos quem nos dá informações, não é? Eu acho que a Sim, informação tem que vir vinculada de quem é a pessoa que está por detrás. Então, força. sim, Qual que é teu? certo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou amando estar aqui. Eu sou a Fernanda Castro, sou odontopediatra há mais de 17 anos. A gente vai perdendo as contas conforme vai passando o tempo, né? Já é muito, não é? E desde que eu escolhi a profissão de ser dentista, eu já gostava de atender crianças. Então, no início da carreira, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar, de me aprofundar no assunto. E acho que depois de uns 3, 4 anos no máximo assim de formada, eu já atendia exclusivamente crianças, não atendia mais adultos, nem parentes, nem ninguém, Foi somente mesmo crianças. seguir e fazer disso a área, não é? A especialidade, a Sim, área principal. sim, é uma área específica. E aí, assim, em paralelo, eu também sempre gostei muito da parte de gestão, sempre cuidei da gestão do meu consultório, e aí também fui me aprofundando nessa área e hoje tenho minha mentoria na parte de gestão. Mas continuo atendendo no consultório. Por atendermos crianças, os pais têm uma confiança, né, em nós, as crianças. Ontem ainda atendi uma menininha que achou que eu tirei o dente dela com mágica, foi muito legal. E aí eu falo assim, aqui é onde eu tô feliz. Eu acho que até é muito importante, quando se trabalha na área de gestão e ensinar outros a gerir, continuar na prática, não é? Sim, Acaba por ficar meio desatualizada, esquecida de quais são as dificuldades, quais são os problemas dos outros profissionais. Por isso é uma escolha muito inteligente, não é? sim, porque assim, o dia a dia ali,
de um consultório, por mais que eu também esteja atendendo, eu tô ali perto, vendo tudo que está acontecendo, né? E eu gosto de atender criança. Eu falo assim, tem dois momentos que eu esqueço a minha vida. Quando eu tô ali sentada atendendo uma criança e quando eu tô dando uma aula, falando alguma coisa. Parece que todos os problemas do mundo desaparecem. Então, acho que são as duas coisas que eu mais amo fazer na vida, né? Onde é que trabalha no Brasil? Em que sítio? Eu trabalho na cidade de São Paulo, capital, na zona sul da cidade de São Paulo. E o meu consultório fica na Vila Clementino, em São Paulo, que é a zona sul da capital, mas eu moro na zona norte da capital de São Paulo. Como as minhas mentorias são online, eu acabo atendendo qualquer lugar, né? Tenho mentorada de Fortaleza, tenho de São Paulo, então acaba tendo de vários locais, né? O A online mentoria, facilita. a mentoria é só para dentistas ou é toda a área de saúde? Não, não, é para todos os profissionais da saúde e da estética, porque a minha mentoria, eu falo de gestão, eu falo dos processos de Pois. gestão, falo de treinamento de equipe e falo de fidelização e encantamento do cliente. Talvez não só por estar na odontopediatria, que isso exige, né, um feeling grande de encantamento do cliente, É. qualquer área precisa, né? A odontopediatria mais ainda, né? Porque os pais já chegam lá com muitas dúvidas, com muito receio. Mas eu acho que isso serve para qualquer área, né? É importante o papel que se faz, porque nós sabemos a importância que tem a saúde oral. Eu, por exemplo, o meu filho tem 9 anos e ele já teve boas e más experiências nesta área. E eu tenho perfeita noção que é importante, não é só a parte técnica, mas a parte Exatamente. também, porque ele já teve boas experiências nas duas e más experiências nas duas também. Sim, Então, daí eu encontrei o dentista perfeito para ele e algo que funciona. E repare, e já agora vamos começar a falar por aqui. O dentista perfeito para o meu filho não é aquele que é só carinhoso, não. É aquele que também impõe algum respeito para ele também não fazer o que quer. exatamente. Como é que vocês conseguem chegar a este jogo, a este equilíbrio de eu tenho que seduzir a criança, no sentido, no bom sentido, eu tenho que encantar, mas eu não posso deixar a criança dominar a consulta, não é? Senão não Exatamente. fazem nada. Existe um adulto ali, né? Exatamente. Isto para se chegar a esse ponto de equilíbrio deve ser difícil, não é? Sim. Eu acho assim que o princípio de tudo é o amor, né? É o amor. Então, se você tem amor no que você faz, se você ama aquilo, você consegue achar esse limite, essa linha tênue, né? Entre você fazer esse acolhimento, porque é um acolhimento, e saber a hora que precisa ser realizado alguma coisa, né? Então, eu sempre divido, quando eu estou fazendo a consulta, em duas partes. A primeira parte é a conversa com os pais. Uhum. Então, primeiro os pais recebem todas as informações que eles precisam, inclusive sobre como vai ser o atendimento, o que eles esperam desse atendimento. Não existe nenhuma surpresa para os pais. Então, eu já explico para eles tudo que vai ser realizado, tudo que eu vou falar, tudo que a gente vai precisar fazer, dependendo de cada caso. E aí depois é a parte com a criança, né? Que daí é com outra linguagem, mas sempre explicando por que que a gente precisa fazer, por que que a gente não pode, porque se a gente deixar eles, eu quero ir embora para casa, né? Exatamente, exatamente. Mesmo que não doa, mesmo que estejam confortáveis, não, É, é um ato extra, extra vida. Então, fácil. exatamente, Ok, já chega. exatamente. Quero ir É, embora. Não pode. eu não quero. Eu falo que a parte mais legal são aquelas mãozinhas assim em mim, ó. Sai. Fernanda, eu estava a dizer há pouco que o meu público, a maior parte das pessoas que me seguem, que são portuguesas e do Brasil também, tenho muito público aqui na página do Brasil, que muitas são mulheres que eu acompanhei para engravidarem, e então agora estão na fase de ter crianças de 2, 3 anos, se calhar já têm 4 também, e que surge muita dúvida de quando é que se leva pela primeira vez a criança ao dentista? Certo. Quando é que é? Tá. Bom, o ideal mesmo seria uma consulta antes dos dentinhos nascerem, tá? Mas isso acaba não acontecendo. Então, o que a gente faz é orientar. A gente passa muita orientação, né? A gente faz parcerias com muitos médicos também para ter essa orientação do que fazer. Por quê?
Se a gente leva uma criança antes de ter dentes no consultório, os pais vão receber todas as informações que eles precisam para que essa criança não desenvolva doença cárie e nem nenhuma outra alteração que a gente pode identificar no começo. Porque às vezes os dentes podem nascer com alguma malformação, pode ter várias coisas acontecendo, o uso de uma chupeta pode causar uma alteração na mordida. Então, o ideal, a gente fala assim, pelo menos até o primeiro ano de vida. Uhum. Porque com um ano, a criança ainda não vai ter todos os dentes na boca. Então, pelo menos até o primeiro ano de vida, a gente pede para que seja realizada essa primeira consulta no dentista, exatamente porque, assim, a primeira visita é muito mais informação do que Uhum. tempo na cadeira do dentista. Porque os pais precisam receber todas essas informações, a gente até entrega um livrinho para os pais com todas essas informações que a gente falou, deixa os nossos contatos, porque assim, os pais precisam saber, tem que escovar? Que escova usa? Que pasta usa? O que fazer se a criança cair bater a boca? Pode Pois, usar chupeta, não pode usar chupeta? Você já está usando, qual que é o tempo certo de tirar? Como que vai ser orientado? Como que é a dieta dessa criança? Qual o risco de cárie que essa criança tem? É um risco alto? É um risco baixo? A gente precisa fazer acompanhamento mais de perto? Pode ser uma vez por ano? Pode ser a cada 6 meses? Então, tudo isso é visto na primeira vez que a criança vai. Então, por isso que o ideal é que seja até o primeiro ano de vida, tá? Lógico, hoje a gente tem, né, casos de famílias muito mais conscientes com relação à alimentação e a tudo, mas a gente ainda tem um índice de cárie muito alto, pelo menos aqui no Brasil, de uhum. crianças com cárie até os 2, 3 anos de idade, infelizmente. Ui, muito cedo, bastante. E Muito tratar cedo. uma cárie com essa idade deve ser muito difícil, não é? Exatamente. Eu falo assim, é muito melhor que a criança vá e assim, a criança às vezes chora, às vezes não, a maioria das vezes chora para fazer o exame clínico, que é uma escovação e olhar se está tudo bem, se não tem nenhuma cárie. Mas da mesma forma que ela vai chorar em casa para trocar uma fralda, que ela vai chorar no pediatra para ser examinada, e é muito melhor às vezes, eu falo para os pais assim, porque os pais falam, mas ele chora para escovar o dente em casa, mas é melhor chorar em casa para escovar do que no dentista para tratar. Exatamente, sim. E isso faz-me tanto sentido, porque se nós nos preparamos para o parto, se nos preparamos para dar o primeiro banho, se recebemos informação de quando dar medicação para a febre, quando não dar, ninguém nos alerta que também deveríamos ter essa educação para os dentes, que é algo tão importante. Exatamente. Sim. É a beleza, é a estética, é a fala, é a saúde, e portanto é uma gafe, pelo menos cá em Portugal, que eu vejo que existe. Porque Não ninguém. é só aí, não, aqui no Brasil também. Pois, Aqui também. é que ninguém nos diz. Então, e outra coisa interessante, eu, por exemplo, com o Duarte, também ninguém me deu uma caderneta com as informações. Portanto, falta ali alguma informação. Nós cá em Tá. Portugal temos algo interessante que é uma espécie de acompanhamento nas escolas, em que vai uma. Uhum. Vocês têm higienistas orais? Existe? Existe, mas aqui no Brasil isso não é muito forte. Aqui são mais os dentistas mesmo. Uhum. É mais no serviço público de saúde que os higienistas, que aqui são chamados de ASBs, fazem esse programa de escovação na escola. Eu trabalhei muitos anos em um programa de saúde da família, em uma UBS, né, em um programa público do governo, e aí a gente ia nas escolas fazer essa ação com as crianças. Mesmo. Mas aqui existe alguns dentistas que vão até a escola, olham o que a criança precisa fazer e mandam uma cartinha para os pais. Uhum. Mas acaba sendo numa idade um pouquinho maior, E assim, a partir dos 3, 4 anos. Às vezes o problema já está instalado, né? exatamente. Aqui é o mesmo, eu não tenho a certeza, mas eu acho que até começa um bocadinho mais tarde. Aham. E é isso que é muito útil, mas aquilo que eu noto pela minha experiência é que tem dentistas e devia ter também dentistas, e eu nunca me deparei tendo dentistas, então é diferente. O É, tipo de observação e diagnóstico realmente tem sido diferente. Então, na minha opinião, como mãe, a equipa devia ser multidisciplinar, não é? Devia ter ali um outro tipo de acompanhamento. sim, 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 exatamente. Mas pronto, Eu acho que deveria ser. é bom. É bom e faz falta, mas fazia falta um upgrade, não era? Sim, exatamente assim. É legal que pelo menos em algum momento vai ter, mas isso deveria ser falado mais cedo, né? Estamos
Faz um tempo já que existe o chamado pré-natal odontológico. Nas redes públicas de saúde aqui no Brasil, isso é um pouco mais falado, é meio que obrigatório Uhum. para a gestante passar no dentista. Só que muitos dentistas têm o foco somente na gestante, em olhar somente a saúde bucal dela, que também é importante. Mas esquecem de já passar aquelas primeiras orientações. Então, eu sempre Uhum. falo assim, você não vai passar essas orientações no primeiro trimestre de gravidez, porque a última coisa que ela quer saber é a boca da criança. Mas Exatamente. no último trimestre, próximo do bebê nascer, ela está apta a receber essas informações, porque ela já está pensando na amamentação. Exatamente. E ela já está pensando nisso. Então, pelo menos algumas informações iniciais, para que se essa mãe não vá até o primeiro ano de vida no dentista, ela tenha essas informações. A gente pode entregar hoje em dia, com o mundo tecnológico, um PDF, você faz de forma tão fácil, né? Para entregar para essa mãe, para mandar para ela no celular e falar assim: olha, favorita aqui na conversa. Em algum momento você vai precisar. Tá tudo bem que você não vai olhar agora. Mas lembre-se, em algum momento você vai precisar e você vai aqui, olha essas informações do que eu te falei e você vai lembrar. Exatamente. Então, assim, tem como isso ser feito, né? E de uma forma simples, porque a informação previne muita coisa, né? Falando sobre a amamentação, eu lembro-me que a primeira pediatra do meu filho dizia que o leite da mãe causava cáries, então eles não podiam mamar à noite. Uhum. Mais tarde, eu li que o tipo de açúcar que o leite tem não causa cáries. O que é que os dentistas pensam sobre isto? Leite materno não causa cárie de forma alguma. Os bebês podem mamar tranquilos, livre demanda, pelo amor de Deus. Leite materno só faz bem, não causa cárie. O que causa cárie é o açúcar, é a sacarose, né? O açúcar. Presente no industrializado, presente no doce, presente numa bisnaguinha, presente em algum outro industrializado. Qualquer industrializado que tenha sacarose na composição, há o risco de causar cárie se ficar muito tempo em contato com o dente da criança. Leite materno não causa cárie. E até mesmo as fórmulas, tá? Porque muitos bebês tomam fórmula antes de dormir. E o que acontece muito, e eu falo isso nas consultas para os pais, a criança janta, toma banho, escova o dente, mama e dorme. É uma rotina, né? Uhum. Aí imagina o ciclo sem fim. Acorda para escovar, vai chorar, aí dá a mamadeira. Aí vai chorar, aí escova o dente. Ninguém vai dormir, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, desde que você não acrescente uma fonte de açúcar nesse leite, então você não acrescente açúcar. Aqui no Brasil a gente tem mucilon, que é uma farinha espessante de arroz, de aveia, não sei como que se tem aí, se tem com açúcar, porque vai mudando, né, de país para país, mas um achocolatado, desde que você não acrescente nenhuma fonte industrializada que tenha açúcar nesse leite, que seja somente a fórmula, também não vai ter problema. Está A tudo ok. criança não vai ter cárie por causa disso. Então, as mães podem dormir em paz, podem amamentar os seus filhos em paz e podem dar o leite com fórmula antes de dormir em paz, que não é isso que vai fazer a criança ter cárie. Exatamente. Sem Muito bom. terrorismo, né? E a Xuxa? A polémica da Xuxa? Sim, não, talvez. Tá. Quando sim, o que é É, que eu, faz? tá. Eu não sou xiita com relação a isso, tá? Porque eu acho que existem famílias e famílias. É até um ponto bem controverso, né? E tem a linha dos totalmente a favor, tem a linha dos totalmente contra. E o que que a gente faz no nosso consultório, tá? A gente acolhe as famílias. Então, assim, o ideal é que não coloque, certo? Então, o ideal é assim, se o seu bebê nasceu, você ainda não tem uma chupeta, o ideal, ou a Xuxa, o ideal é que você não coloque. Se você conseguiu, ótimo. Mas isso não é a realidade de todas as famílias. É difícil. Então, É muito exatamente. difícil. Então, o que que a gente faz? A gente acolhe. Não existe melhor e pior chupeta. Existe uma chupeta que a gente chama de chupeta ortodôntica, que ela é um pouco menor, ela promete causar menos alteração na arcada dentária, mas não existe muito isso de que, se usar essa chupeta, a criança não vai ter uma alteração, tá? Mas o que que a gente faz? A gente acolhe as famílias, porque hoje em dia todo mundo Uhum. julga. Tira essa chupeta. E é muito fácil, né, pra gente falar. Tira a chupeta do seu filho agora, joga no lixo. Mas quem que não vai dormir à noite? Aquela família? Quem que vai sentir falta daquela chupeta? Aquela criança. E aí eu gosto muito de usar uma analogia. Nós adultos entramos em dieta
Sabemos que não podemos comer um determinado alimento. E se ele tem na nossa casa, no nosso armário, quando dá vontade, a gente vai lá e come, certo? E temos consciência. Agora, imagine uma criança que não tem essa consciência, que a chupeta para ela é aquele calmante, é aquele acalento. Você simplesmente fala para ela que a partir de hoje ela não pode mais. Não dá, E né? não ser Então, o que a gente orienta? não é? É que nós adultos temos o cérebro desenvolvido, eles não. Portanto, ainda é Exatamente. dramático. Então, assim, o que eu oriento? O ideal é não colocar. O mundo ideal seria esse. Colocou a chupeta? Tudo bem. Não é o fim do mundo. O ideal é que deixe apenas para aqueles momentos para induzir o sono, quando tomou uma vacina, se saiu de carro e a criança vai chorar, para momentos específicos. E aí, quando a criança estiver acordada, alerta, brincando, tire a chupeta. Faz alguns combinados. Então, por exemplo, às vezes você tem alguma rotina à noite, quando está próximo de anoitecer, aí olha, quando chegar aquele momento que a gente vai ler o livrinho, aí pode pôr a chupeta. Uhum. Quando chegar aquele momento que a gente sai do berço de manhã, ou depois que tomou o café da manhã, depois que comeu aquela frutinha, encaixa na rotina da criança. A gente vai tirar a chupeta, entendeu? Então, assim, deixar aqueles acordos com a criança para usar exatamente nesses momentos que forem necessários. E Uhum. aí, dessa forma, e tentando fazer a remoção até os 2 anos. Temos dois. Aí meu filho tem 2 anos, ele ainda usa chupeta. E agora, o que que eu faço? Meu Deus do céu, calma, tá tudo bem também. Também tem formas de ir fazendo isso de forma gradual, dessa mesma forma, explicando para a criança, fazendo os combinados para que a criança use somente naqueles momentos mesmo que está com sono, está doente, aqueles momentos que ela precisa daquele aconchego e tentando fazer a remoção. Então, a gente pode tentar várias datas comemorativas, né? Papai Noel, Páscoa, e aí tentando de todas as formas, livrinhos, aí a gente vai usando e abusando da imaginação para ir tentando fazer a remoção dessa chupeta. Mas eu não sou a favor de remoção brusca. Uhum. Jogar no lixo e falar tchau, chega, vai embora. Eu não oriento isso para as famílias que passam com a gente. E também não julgo, a gente acolhe as famílias. Porque muitos pais chegam com medo de contar que a criança está usando chupeta. E assim, gente, ninguém sabe o que está passando naquela família. E tá tudo bem. É muito fácil para a gente julgar, né? E falar, não use. Mas é, A gente não sabe. é muito difícil. Eu no meu Exatamente. primeiro convencida que zero chupetas. Eu não quero nada disso. Porque li, informei-me e de facto não é o melhor. Ainda no hospital, disse ao pai dele, por amor de Deus, vai-me comprar uma chupeta. Mas a criança não aceitou. Ele não aceitou. E eu ainda tentei várias vezes, até sei lá, é um ano, colocar por desespero e ele não aceitou. Hoje eu estou orgulhosa disso, porque eu sei que foi o melhor para ele. Mas foi muito difícil. E se ele Isso, tivesse aceito, exatamente. ele tinha usado. Ele só Então, não usou porque não aceitou, porque é mesmo muito difícil. Então eu concordo imenso com essa opinião de não julgar, é, porque nós temos que colocar na balança, não é? O que é melhor? É a criança ser nervosa, não dormir a criança, não dormirem os pais? Ou é a criança ter algo que não é perfeito, mas é o que é? e existe uma necessidade de sucção muito grande nessa idade. É a fase oral. Eles precisam. E não são todas as mães que conseguem amamentar. E tá tudo bem, gente. É exatamente isso. É o não julgar, sabe? Eu vejo muitos profissionais hoje que as mães chegam na consulta com medo e porque passaram por profissionais que falaram, não pode, tem que tirar. Gente, pelo amor de Deus, calma. Vamos acolher essa família. Vamos entender esse cenário, né? Uhum. Eu normalmente profissionais assim eu fujo deles. Exatamente. Não. Exatamente. Olha, e outra coisa, a pasta e a escova de dentes, como é que os pais escolhem? Tá. A escova, os pais podem escolher pela idade, porque normalmente as escovas, de acordo com a idade, vão ter o tamanho de cabeça de escova adequada para a criança, as cerdas vão ser macias. Uma orientação: nasceu o primeiro dentinho, precisa ser escova. Tá? Precisa ser escova de dente com cerda. Não pode ser a dedeira para fazer a limpeza, porque a dedeira é de silicone e o silicone não vai fazer a limpeza dos dentinhos. Então, a escova pode ser de acordo com a idade. E eu ainda oriento os pais assim: às vezes a criança está com 3, 4 anos, a escova de 2 anos mais é um pouco maiorzinha. São os pais que fazem a escovação. Quer continuar com a escova menor? Não tem problema.
Pode, sem problema algum. Agora, a pasta precisa ter flúor desde o primeiro dentinho, tá? E aí o que importa é a quantidade que vai ser colocado na escova. Então, a quantidade de pasta que vai ser colocado é uma sardinha, é meio grãozinho de arroz. Mais ou menos ali pelos 2 anos, é 1 grãozinho de arroz, 2 sardinhas. E acima de 3 anos, 1 grãozinho de ervilha, 3, 4 sardinhas. Então, assim, a quantidade ideal de pasta com flúor é essa. Porque o perigo que o flúor causa seria uma doença chamada fluorose. Seriam manchas que poderiam acontecer nos dentes permanentes por excesso de flúor. Excesso de flúor é como se a criança comesse um tubo de pasta por dia. Assim, não deixa a pasta no alcance da criança. Pensa que a pasta de dente com flúor é uma medicação que está ajudando a não desenvolver a cárie, deixa guardada, e os pais que colocam essa quantidade na escova para a criança. Então, assim, a pasta precisa ter flúor. Aqui no Brasil é 1.100 ppm de flúor. Aí eu acho que as pastas são em porcentagem a quantidade de flúor, não é? Também temos Também essa tem imagem, sim, também. 1.100. Então é isso, passa a partir de 1.100 ppm de flúor, tá? É o ideal para começar, não é? Boa. É o ideal para começar. Então, e como é que acontecem as cáries? Quais são os sinais que os pais devem desconfiar de que, em vez de irem de X em X tempo, têm que ir já ao dentista? Tá. A cárie começa como uma manchinha branca no dente. Então, assim, às vezes é muito difícil dos pais verem. Quando você olha a boca da criança e você já vê aquele buraquinho no dente, aquele preto no dente, a cárie já está em um estágio mais avançado. Quando a criança sente dor, a cárie também está em um estágio mais avançado. Então, por isso que a gente orienta, né, levar até o primeiro ano, porque se a gente detecta uma manchinha branca, que é o início da cárie, a gente consegue reverter antes dela virar aquela cavidade na boca da criança. Mas sensibilidade para escovar o dente, ai, tá doendo, doeu para comer, doeu para beber alguma coisa mais gelada, mais quente, também são sinais de alerta, tá? Ou qualquer pontinho preto que os pais observarem na boca da criança também é um sinal de alerta. Mas como que a cárie acontece? De uma forma bem leiga. Quando a gente come, fica a placa grudada no dente. Sabe quando a gente passa a língua no nosso dente e não tá lisinho? Sim. Isso é a placa que está grudada no nosso dente. Ao final do dia, essa placa está mais grudada ali no nosso dente, está mais aderida. Então, se ao longo do dia a gente vai se alimentando de coisas que têm açúcar na composição, principalmente os industrializados, a gente vai deixando o açúcar depositado nessa placa ao longo do dia. A bactéria causadora da cárie, que é a cárie causada por uma bactéria, ela mora na nossa boca. Independente da gente ter cárie ou não, ela mora ali na nossa boca. E aí, o que acontece? A gente tem essa placa grudada ali no dente, o açúcar presente nessa placa, e aí a bactéria se alimenta desse açúcar. E ela vai liberando um ácido em cima do dente. Um ácido em cima do dente. Em contrapartida, como não teve a escovação, ou às vezes a escovação ficou por conta da própria criança e não foi a escovação mais bem feita do mundo, o dente também vai começando a perder os minerais que ele possui para a saliva, para tentar equilibrar o pH da boca. Então, esses dois processos juntos acontecendo várias vezes ao dia, durante vários dias, é onde inicia um processo de cárie. E por isso que ela começa como uma mancha branca, que a gente fala que seria uma desmineralização desse esmalte do dente. Pense em uma parede que começa a descascar por conta de uma infiltração. É como se fosse isso. Se isso não é detectado no início, isso vai aumentando. Essa mancha vai ficando mais porosa, até que uma hora esse pedaço do dente quebra, que é onde começa o buraquinho que eles falam no dente, né? A cavidade, que aí é onde os pais vêm e é onde procuram um dentista. Mas antes de chegar nesse estágio, teve essa fase lá atrás. Então, o que eu oriento os pais? Ah, não pode comer doce? Pode. Mas se a criança tem uma fonte de açúcar no café da manhã, de lanche da escola, também leva alimentos que contêm açúcar. Depois do almoço come um docinho. À tarde tem outra fonte de açúcar. Ou é uma criança que tem livre acesso aos armários em casa e nos armários tem coisas cheias de açúcar e a criança fica beliscando o dia todo,
e a escovação fica só por conta da criança, ou não usa pasta com flúor, o risco de cárie é muito maior. Uhum. Então, para cárie acontecer, precisa ter essas duas coisas. Precisa ter alimentação rica em açúcar, associada com a não escovação. Faz-me imenso sentido. Explicado assim, é completamente diferente. Ok? Então, É o que eu explico na consulta para os pais, porque assim, os termos técnicos, né, a forma técnica dos livros, é só dentista que vai entender, né, gente? nós precisamos perceber a lógica para conseguir ter os cuidados ideais. Porque Exatamente. só o facto de ser o açúcar é muito generalista. Fica-nos assim a dúvida de até que ponto, mas com a explicação lógica do ácido da bactéria que cai no dente, ok, faz muito mais. Por Então, isso que é importante as duas coisas, né? A escovação, mesmo que não seja a escovação mais bem feita do mundo na criança, porque às vezes os pais desistem porque eles choram para escovar, mas é importante ter a escovação. Por quê? Você desorganiza essa placa, você limpa o dente e coloca o flúor da pasta, que vai ajudar a demorar mais para essas bactérias fazerem essa ação no dente. E vai demorar mais para o dente começar a perder os minerais para a saliva. Por isso que o flúor é importante. aqueles elixiros bucais, aqueles líquidos que se. Pronto, E para pá, limpar a boca, nas crianças deve-se usar ou não? eu falo que isso é perfume prudente. Não é ele que vai prevenir a cárie, tá? Então, assim, se os pais têm o hábito de usar e a criança vê e quer usar, e às vezes isso vai ajudar ali na escovação, eu não sou contra. Só que também tem que tomar cuidado que se a criança for engolir, é uma quantidade maior de flúor que ela está ingerindo. Então, tem que tomar cuidado com isso. O que eu oriento os pais? Às vezes a criança quer, porque vê os pais usando. E isso pode ajudar na escovação, porque às vezes a criança pode deixar escovar, porque no final vai ter isso. Então, dilui bastante com água. Ok. E aí, pede para a criança bochechar e cuspir, que aí não teria problema. Mas não é isso que vai fazer a criança não ter cárie. É a escovação, porque pensa, como se fosse uma vassoura varrendo aquela sujeira do dente. Exato. Que vai prevenir a cárie. Então, o mais fio, importante é a escovação. o fio Fio dental. dental. O fio dental, eu brinco assim, que é a fase 2 do videogame. Porque a escovação já não é fácil. Então, quando que a gente orienta o uso do fio dental? A partir do momento que a gente tem contato entre dois dentinhos. Então, se a sua criança é uma criança que tem os dentes mais espaçados, que você olha e tem bastante espaço, que você vai usar o fio dental e você fala, gente, não tem nem onde passar aqui, tudo bem. Se a criança tem os dentes com mais contato entre eles, mais grudadinhos, aí é necessário fazer o uso do fio dental uma vez ao dia, tá? E existe aqueles fio dental em forquilhas, que são mais fáceis de passar, que tem gostinho, que tem personagem. Então, isso facilita o uso do fio dental, né, para os pais usarem, porque daí a gente remove aquela sujeirinha que fica entre os dentes, evitando que aconteça uma cárie entre os dentes. Ok, perfeito. Outra dúvida que tenho é quais são os sinais de alarmes quando os dentes começam a entortar? Quando é que os pais têm que se preocupar? O que é que eles têm que ver? O início da troca dos dentes é mais ou menos entre 5 e 7 anos, porque tem crianças com 5 anos que já começam a trocar dente, e tem criança com 7 que ainda não trocaram. Então, viu que o primeiro dente está molinho? Fica de olho. Quando que vai ser um alerta? Esse primeiro dente está molinho, caiu e veio o dente permanente. E aí, se você perceber que aquele dente permanente está muito maior do que aquele espaço que ele tem na boca, é hora de procurar o dentista. Por quê? Significa que essa criança não tem espaço para todos os dentinhos que vão caber na boca. Até essa semana, uma grande amiga minha, a doutora Vanessa Costa, fez uma explicação no Instagram dela sobre isso, que eu achei fantástica, e eu vou copiar. Ela falou assim, imagine que você está fazendo uma mudança de um apartamento imenso para uma kitnet. Então, é como se fosse isso. Os dentes permanentes são os dentes que estão naquele apartamento grande, que vão se mudar para uma boquinha pequenininha, que é como se fosse a kitnet. Então, você precisa criar espaço. Então, fique de olho na troca do primeiro dente. Percebeu? Porque vão trocar primeiro os dois dentinhos aqui de baixo. Então, percebeu que o primeiro dentinho de baixo está muito maior, que ele não vai caber direito naquele espaço? Procura o dentista para conversar com ele.
Porque quanto antes a gente faz a intervenção, melhor, porque a gente vai a favor do crescimento da criança. A gente usa um aparelho móvel a favor do crescimento da criança e evita que essa criança tenha problemas lá na frente, por exemplo, de ter que tirar algum dente porque não tem espaço. Ok. Portanto, mais vale prevenir mesmo, não é? Muito interessante. Outra coisa, e isto é assustador, que é o trauma dentário, não é? Quando a criança cai, eu tive uma amiga que o neto dela uma vez caiu e foi um problema gigante, porque não havia médicos acessíveis para trabalhar com aquela idade, uma vez que tinha que ser uma anestesia, a criança tinha que ser colocada a dormir e o nervo da criança, o nervo do dente estava à vista. Como é que nós gerimos isto? Como é que se trata um trauma dentário? Quando é que se procura ajuda, quando é que não? Porque uma das coisas que eu me lembro é que, apesar do cenário ser mau, a criança não se queixava de dor. Então, só foi entendido pelo dentista a gravidade do problema, porque pelos pais, olha, o dente partiu, mas é um dente de leite, está tudo bem. Mas não estava. É. Pode Então, falar um assim, pouco sobre isso? tá. Qualquer trauma dentário deve-se procurar o dentista. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né, do que aí, porque a maioria dos tratamentos que são feitos em crianças aí são feitos com as crianças dormindo, né? Não é muito igual aqui, que a gente não faz toda e qualquer criança dormir no consultório. Né? Então, tem um pouquinho essa diferença. Mas, em geral, e até os nossos pacientes que se mudam, a gente deixa o nosso contato, porque assim, caiu, bateu a boca, procura o dentista, tá? Vai até o dentista. Por quê? Esse trauma pode não ter sido nada, mas pode ser algo que seja grave ali na hora ou que se desenvolva. Então, assim, o tipo mais comum de trauma, a criança cai, bate a boca, quando você olha, em volta do dente está saindo um pouquinho de sangue. O que que aconteceu? Nosso dente, ele é grudado ali, pelo que a gente chama de ligamento periodontal, é como se fosse uma cama elástica que grudou aquele dente. E ele se rompe, por isso que aparece aquele sanguinho em volta. O dente pode ficar um pouquinho mole, mas precisa realizar uma radiografia desse dente, porque o que preocupa é a raiz do dente que está ali. Porque em muitos casos de trauma, o nosso corpo começa a entender que aquele dente virou um corpo estranho. E começa um processo que a gente chama de reabsorção, que é como se fosse comendo a raizinha do dente com o tempo. E isso a gente só consegue ver com a radiografia. Por isso que eu falo, qualquer trauma, caiu, bateu a boca, vai no dentista. Pelo menos para o dentista avaliar e fazer uma radiografia. Então, eu sempre peço para os pais me mandarem uma foto de como foi o trauma, me contarem na hora, para eu ver se a gente precisa ir correndo para o consultório, por exemplo, um dente partido, precisa ir correndo para o consultório. Porque apesar da criança não estar sentindo dor naquele momento, isso pode causar um prejuízo bem sério. Então, quebrou o dente, precisa ir correndo procurar atendimento. O dente saiu inteiro, precisa ir correndo procurar atendimento. Partiu no meio, precisa ir correndo procurar atendimento. Esses casos mais comuns, né, que a criança cai, bate, aparece esse sanguinho, fica levemente mole, não precisa ir correndo procurar atendimento, mas precisa ser procurado atendimento no momento que conseguir, lógico, não depois de 6 meses, mas dentro ali daquele próximo mês, para pelo menos fazer uma radiografia desse dente. E às vezes, os pais só descobrem que a criança bateu o dente quando o dente escurece. Porque às vezes bateu na escola, ficou tudo bem, ninguém viu, a criança não conta, e depois de um tempo o dente escureceu. O dente escuro não quer dizer que tem que fazer nenhum tratamento. Quer dizer que às vezes essa pancada é forte, a gente tem um extravasamento de sangue lá dentro do dente. Mas também precisa acompanhar com a radiografia do dente. Então, assim, os tipos mais comuns de trauma são esses. Mas o dente igual esse aí, partiu no meio, é bom procurar ajuda o quanto antes, porque o que que acontece? A polpa, né, que é o canalzinho que fica lá dentro do dente, que é como se fosse um cano que tem na raiz no dente, às vezes pode ficar exposta. E na hora a criança pode até não sentir dor, mas depois de um tempo, conforme ela foi se alimentando, ela vai ficar bem incomodada. E o risco de uma infecção ali. E aí essa infecção, ela já não vai mais prejudicar o dente de leite, mas ela pode prejudicar o permanente que está vindo, porque assim, acima dos dentinhos de leite, a gente tem os dentes permanentes se formando em saquinhos. Todos os dentes permanentes estão ali dentro de saquinhos se formando. Se a gente tem um dente de leite aqui, que teve um problema e começou um processo de infecção aqui na raizinha desse dente de leite, e o permanente está aqui se formando dentro de um saquinho,
essa infecção aqui pode romper esse saquinho do dente permanente que está se formando. E aí sim, esse permanente pode ter algum problema de formação por conta disso. Então, assim, não subestime trauma dental. Não subestime que a criança caiu, bateu a boca, ah, não é nada, ah, é dente de leite. Procure pelo menos em um momento o dentista para ter certeza que está tudo bem. Uau, fascinante. Bem, o que eu ando a aprender aqui. Já tenho 2 filhos e pensava que sabia muito, mas não, aprendi. Olha, uma pergunta para finalizar. Agora, olhando para a prática clínica, qual foi o caso que mais gostou de atender, de crianças? A história que foi assim mais fascinante e que diz, uau, isto marcou-me ou pela parte técnica, ou pela criança, ou pelos pais, ou pelo desenvolvimento. Qual foi o caso que diz assim, isto é que me faz vir aqui e trabalhar, é isto que me inspira? Eu acho que não é um caso em específico, são alguns, que são aqueles casos em que a criança chega no consultório chorando muito. A gente não consegue nem fazer a criança sentar na cadeira. Uhum. É um tratamento. A criança precisa fazer várias coisas. Muitos desses casos a gente acaba levando para o centro cirúrgico também, aqui no Brasil, para o hospital, para fazer sob anestesia geral, porque são tratamentos extensos. Mas a gente precisa continuar acompanhando essa criança depois. Então, eu acho que esses casos que chegam complexos, que tem muitas coisas para fazer e que a criança não deixaria a gente fazer, né, ali no consultório, e a gente precisa levar para um centro cirúrgico, mas que depois a gente faz o acompanhamento e a gente consegue daí fazer a evolução dessa criança até que a criança chegue, sente sozinha e faça o tratamento, eu acho que são os melhores, porque a gente consegue condicionar essa criança. E até mesmo acho que os casos mais simples que os pais falam que já passaram em vários dentistas, que a criança não abria a boca e aí senta na cadeira e abre a boca, porque eu falo que é a forma de conduzir. Porque para ser dentista de criança, você não precisa só ter um consultório bonitinho, enfeitado e um jaleco colorido. Você precisa gostar de criança e saber lidar com a criança. Então, eu acho que esses casos são os que fazem valer a pena, sabe? Quando a gente consegue evoluir em um caso desse e condicionar essa criança para que a visita ao dentista seja algo legal, porque é isso que a gente quer que aconteça, porque para mim não era legal ir no dentista quando eu era criança. Ou esses casos que a criança já passou em vários dentistas e ninguém conseguiu atender e a gente consegue, e consegue conduzir da melhor forma possível. São os melhores casos. E se tivesse uma varinha mágica, uma varinha de condão e pudesse mudar a realidade nesta área, qual era aquele fator que era o mais importante para si, que houvesse um upgrade, que houvesse uma diferença? Tá. Eu acho que seria que todas as crianças tivessem acesso ao dentista no primeiro ano de vida. Todas. Fazia logo a Porque, diferença, infelizmente, não é? Daí para a frente. é. Uhum. Porque se os pais recebem a informação e a gente consegue fazer esse acompanhamento depois, pelo menos a cada 6 meses, se a gente detecta qualquer alteração igual a cárie no início, a gente reverte esse processo sem precisar realizar um tratamento. Mas, infelizmente, isso não é a realidade da maioria das famílias, né? Que só procuram um dentista ou só vão ao dentista quando já tem um caso muito mais severo instalado. Então, eu acho que seria isso, o acesso no primeiro ano de vida a todas as famílias. Assim, eu falo que seriam políticas públicas, inclusive, muito mais baratas, porque um tratamento custa mais do que a prevenção. A prevenção, o dentista precisa conversar e acompanhar essa criança de 6 em 6 meses e não gastaria com materiais para realizar tratamento. Mas, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Então, eu acho que seria isso, seria o acesso. Acesso à informação. Faz todo o sentido. E esta informação aqui foi super valiosa, Fernanda. Muito, muito, Que muito bom. por estar Eu que aqui agradeço. e dar de forma gratuita esta informação maravilhosa. Olha, onde é que as pessoas a podem encontrar? No Instagram, Bom, na página. eu vou passar no Instagram do consultório, o meu Uhum. Instagram, tá em transformação, e as pessoas não vão ver muito odontopediatria no meu Instagram. Chama Infante Odontopediatria. Eu vou até escrever aqui, Uhum. para ficar mais fácil. E E eu vou escrever também para baixar a live para marcar. tá, É tá, infante. ó, odontopediatria, porque neste Instagram, inclusive também é uma falha nossa, não postarmos tanto sobre odontopediatria, mas neste ano terão muitas informações neste Instagram sobre esses cuidados e nessa linguagem, né? Para quem é pai e mãe,
avô, avó, tio, para poder encaminhar olha, eu vi essa dica, você tem filho, escuta isso aqui, olha isso aqui. E lá estamos abertas, né? No direct, tem os nossos contatos, mas pode mandar direct para a gente, pode mandar para mim também, eu respondo. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas que ficarem, porque às vezes muitas mães estão aí, né? E tem dúvida, então podem me chamar, podem perguntar, podem mandar mensagem para o Instagram do consultório, e a gente está aberto aqui para tirar as dúvidas. Quanto mais informação a gente disseminar, melhor para as crianças, né? Exatamente. Maravilhoso. Muito obrigada, Fernanda. Adorei. Ah, obrigada a você. Eu também, amei. Passou tão rápido. É porque houve tanto conteúdo assim tão maravilhoso que sim, que passou muito rápido. E mais tarde, quem quiser aqui mais assuntos, porque de certeza que existem mais assuntos, escrevam aqui nos comentários, está bem? Eu vou marcar a Fernanda aqui, depois Vou ficar de olho, vou respondendo, pode deixar. ou então marcamos outra live, quem sabe, se existem aí mais assuntos. Exatamente. Portanto, Vou amar. estejam à vontade para o direct do consultório da Fernanda ou aqui nos comentários da live, que é para ela ver, não é? Se for para o meu direct, ela não vê. Mas estejam à vontade para isso, porque é um assunto realmente importante e foi muita informação, mas de certeza que muitas dúvidas virão depois daqui também. Sim, Portanto, sim. as pessoas aqui neste momento são 11 da manhã, portanto não há muita gente com disponibilidade para ver. A maior parte das pessoas vão ver depois em diferido. Então, Claro. escrevam, deixem os vossos comentários, as vossas dúvidas, que nós vamos tentar ajudar. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Um beijinho. Obrigada a você. E muito, muito bom trabalho para cumprir essa questão da saúde, não é? Da saúde dentária, da saúde em geral e da saúde mental das crianças também, não é? Exatamente. E das famílias. O ir ao dentista, se for uma tortura, não ajuda a saúde mental. Então, é Exatamente. maravilhosa a introdução que é feita com tanto carinho e explicada numa pessoas entenderem. Portanto, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Um bom dia. Adeus. Então, vou encerrar a live. Vocês depois vão poder ver este episódio no Spotify, porque nós vamos descarregar para lá, mas vai ficar aqui também no Instagram. Tchau, tchau.